Vai todo mundo. Qual capítulo? 17. 1 Reis 17. Amém? Amém. Elias alimentado por corvos. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva aos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disse a palavra do Senhor, veio a Elias: sai daqui e vai para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentar você lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediante para a cidade de Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra que eu possa beber? E quando ela ia buscar, ele gritou: e por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou recebendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias, porém, disse a ela: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho, pois assim diz a palavra do Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, pessoal? Amém? Na hora que eu estava lendo essa palavra que o Senhor me deu, eu comecei a estudar ela. E uma coisa que é verdade: sempre que a gente vê algum profeta iria dizer alguma coisa, tudo ele faz no nome do Senhor, porque a graça que a gente tem é dele, a presença que a gente tem é dele, a unção que a gente tem é dele, e a autoridade que a gente tem é dele. Mas o engraçado, que os irmãos forem prestar muita atenção na palavra, quando Elias vai falar com Acabe, ele fala assim: não haverá chuva e nem orvalho, exceto pela minha palavra. E eu imagino o Senhor olhando para ele e falar assim: como é que é, rapaz? Exceto pela tua palavra? Então vem aqui, vá para o monte de Queribe, porque eu vou alimentar. O engraçado é que o Senhor disse: eu vou te levar pão e vou te levar carne, porque os dois ainda estão debaixo da minha palavra. Mas a água, quando tu abriu a boca e disse: exceto pela minha palavra, a água está debaixo da tua palavra. Então olha, eu vou enviar a carne e o pão, só que a água é por sua conta. E ali o Senhor só não levou Elias para alimentar, e sim para aprender que a palavra sai da boca de Deus. E chega
um certo dia que a água seca. E Elias fala: Senhor, acabou a água. Eu só tenho pão e só tenho carne. E o Senhor falou: aquilo que está debaixo da minha palavra não acaba, não seca e não murcha. Mas o que está sobre a tua palavra, Elias, secou. Então Elias, aprende. Quando você faz do seu jeito, dá errado, dá certo. Dá errado, não dá certo, entorta, murcha, quebra. Mas quando você põe nas minhas mãos, a palavra é o seguinte: a farinha não acabará e o azeite não secará, porque está debaixo da minha palavra. E o Senhor fala: ponha tudo sobre minhas mãos, que a coisa vai começar a andar. Mas enquanto tu segurar nas tuas mãos, não tem como o Senhor operar. E o Senhor falou assim: olha, Elias, a água está pela tua palavra, o pão e a carne é sobre a minha, e tudo que está debaixo da minha palavra prospera. Então Elias aprendeu. Então vá para Acabe, porque agora a minha palavra é: eu irei fazer chover sobre a terra, e tudo aquilo que estava seco vai voltar a prosperar. Porque olha, na palavra de Elias, a terra secou, a chuva secou, os animais morreram, tudo se acabou. Mas quando ele falou: Senhor, seja feita a tua vontade, que seja a tua palavra, Senhor, à frente da minha. A terra prosperou, os animais nasceram e tudo começou a dar certo, porque entregou na mão do Senhor. Olha, solta, enquanto estiver segurando, enquanto estiver amarrando, nada vai sair do lugar. Nada vai sair do lugar. E no mesmo tempo que eu estava lendo a palavra, o Senhor colocou outro no meu coração. E o cenário foi bem diferente de um menininho ruivinho chamado Davi. E ele olha para o gigante e fala assim: ei, quem és tu? Quem és tu, incircunciso, para afrontar o povo de Israel? Olha a diferença do Senhor. Tu vens com lança e escudo, mas eu venho em nome do Senhor Jesus. Olha, rei, ele não falou assim: olha, eu matei o leão. Não, Deus entregou o leão em minha mão. Deus entregou o urso em minha mão. E do mesmo jeito que ele entregou, Deus também vai entregar esse gigante em minha mão. Olha, o mais bonito que eu vejo em Davi é que a unção desceu. Ele tinha a unção de rei, a unção de guerreador e a unção de mandar. Mas ele sabia que Deus ainda mandava. Ele sabia que ainda quem fazia era Deus, não é homem. Quem opera é Deus, não é homem. E o engraçado é o Senhor, que aquela pedra na funda não era qualquer pedra. Eu imagino Davi pegando pedra por pedra e falando assim: ó gigante, você sabe o que é essa pedra aqui? É a pedra de esquina rejeitada pela mão dos homens. E as pedras de esquina é chamado Jesus. Então olha, eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Então a palavra que o Senhor está liberando hoje é simples: me coloca na frente. Para de perder tempo com outras coisas. Volte a orar, volte a jejuar, volte a buscar, volte a ser quem tu era antes na minha presença, porque enquanto você não entrar na minha presença do jeito que eu quero, nada vai sair do lugar, tudo vai ficar seco, tudo vai ficar murcho e tudo vai ficar travado. Mas a palavra de Deus hoje é para aqueles que entregam tudo na mão de Deus. A farinha da panela não acabará e o azeite não se secará. A farinha, a panela, o azeite e a presença. Então olha, nós estamos feitos para carregar a presença. E o mais engraçado de Acabe com sua esposa é que o Senhor,
eles começaram a matar um monte do servo do Senhor Jesus. Mas alguém fala assim: "Hey, tem alguém aí se levantando contra ti." E eu imagino, ele ia ver quem é. Quando ele viu quem era, ele falou, imagino eu, né? "Amor, deu ruim." Por quê? Quem está vindo é o profeta Elias. E ela fala: mas tu não é rei? Ele falou: sou. Só que quem vem com ele manda mais. Quem vem com ele prospera mais. Quem vem com ele nunca perdeu batalha. Então, se tu quiser ir contra ele, vá só, porque ele está com um Deus que nunca perde batalha. Então olha, nós estamos com um Deus que nunca perde batalha, mas não tem como ele resolver algo enquanto estivermos segurando em nossas mãos. Então olha, entrega tudo na mão de Deus, porque vai ter pão, vai ter carne, vai ter água, vai ter farinha e azeite. O mundo está em crise, mas para aqueles que estiverem debaixo da palavra, nada acabará. Foi como a palavra que foi lançada sobre minha família. O meu sogro estava lá na beira de morte, e a palavra que o Senhor trouxe é: não vai cair, não vai inchar e não vai morrer. E a palavra de Deus fala que passa a terra e o céu, mas a palavra dele não passa. E a palavra de Deus hoje é: a farinha e o azeite não acabará. Apenas entregue tudo nas mãos dele, que tudo ele fará por mim e por você. Amém? Tudo aquilo que está dando errado vai começar a dar certo. E você vai falar assim: Senhor, como que isso aconteceu? É que nem diz a palavra de Deus em Provérbios: consagre tudo o que você tem ao Senhor, que vai tudo começar a ser bem sucedido. E aonde fala se eu não me engano, em Gálatas capítulo 2: já estou crucificado na cruz, então já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então essa é a palavra do Senhor que Deus trouxe aos nossos corações, e as palmas adoram o nome